Muito boa noite a todos. Boa noite. Que coisa boa ver rostos novos aqui na nossa casa. Sejam todos bem-vindos. Tem pessoal de Navegantes que está aqui, né? Pessoal de outras casas também nos visitando. Muito bacana, muito legal ver isso daí. Bom, pessoal, o tema que eu trouxe é bem atual. Mais atual que isso, né? A tal da data limite. Alguns de vocês não sabem o que é a data limite, mas eu vou explicar rapidamente. Já foi feita uma palestra a respeito desse tema anteriormente. E agora eu venho trazer que nós já passamos essa data limite. E agora, o que vai acontecer? O que temos daqui para frente? Esse é um tema bastante complexo, gente. Pesquisando a respeito, que eu não sou cientista, mas eu gosto muito de pesquisar, eu gosto muito de estudar, estou sempre lendo, estou sempre buscando conhecimento. E preparando essa palestra para vocês, dando uma linha para ela, eu percebi que é muita informação. Então eu decidi, assim de última hora, preparar 4 palestras. Essa palestra vai ser a introdução, para que vocês entendam o que é a data limite e o que temos pela frente. Os assuntos que eu vou apresentar para vocês aqui podem parecer, assim, a princípio, para alguns um pouco assustador, um pouco assim, fora do normal, mas não é, está tudo dentro da normalidade, está tudo dentro das leis cósmicas e universais. Então eu vou fazer uma pequena introdução hoje, dando uma abordada geral, e depois nas minhas próximas palestras, que acontecem sempre no começo do mês, eu vou aprofundar no tema em cada um desses itens que eu vou estar expondo aqui para vocês. Bom, em primeiro lugar, né, o que é essa data limite? A data limite, resumindo rapidamente para vocês, quando o homem pousou na Lua em 1969, em julho de 1969, os dirigentes dos planetas vizinhos ao nosso, que fazem parte aqui do nosso sistema galáctico, se reuniram aqui nas cercanias da Terra para decidir o que fazer com a gente. Como assim o que fazer com a gente? Nós passamos a ser um perigo para a humanidade universal. A humanidade não é só aqui, não somos nós, os únicos seres humanos aqui do universo, né? E nós passamos a ser um perigo a partir do momento que nós conseguimos escapar do nosso planeta. Então isso passou a ser um perigo para quem está lá fora, né? Se nós já somos perigos para nós mesmos, nós somos extremamente bélicos, armados, fazer mal para o outro, né? Então só pensa nisso. E aí quem nos falou a primeira vez sobre essa data limite foi Chico Xavier. E no Chico eu acredito, né? Então, para a gente começar, para que a gente possa dar a nossa linha de raciocínio, eu começo pelo tríplice aspecto da doutrina espírita, que muitos de vocês já conhecem, quem não conhece vai saber agora. Em primeiro lugar, a doutrina espírita é uma ciência, assim como a física, a matemática, a química, o espiritismo também é uma ciência. Kardec não era um religioso, ele era um cientista, era um professor, pedagogo, pesquisador, cientista e mais um monte de coisas, né? Então, a base, a essência da doutrina espírita é a ciência. E na ciência se diz o seguinte: contra fatos não há argumentos, os fatos comprovam, né? E a doutrina está aí paralelamente com a ciência. A partir da ciência, quando você tem o conhecimento do fato, você tem a filosofia. A filosofia questiona: por que isso? O que isso vai interferir na minha vida? O que vai ser da minha vida daqui para frente? O que eu vou ser? Ser ou não ser? Eis a questão. Aí entra a filosofia, que a filosofia questiona a ciência e faz a ciência responder. Então, esses dois são a base. A doutrina espírita está nessa base. A religião
ela vem no sentido de nos reunirmos para estudarmos, para nos conectarmos com a espiritualidade, para recebermos esses benefícios. Sem essa base da ciência e da filosofia, não tem religião espírita. A religião espírita, ela é ciência em primeiro lugar. E essa parte é a parte que eu mais gosto, a parte da ciência. Não que eu não goste das outras, mas essa é a parte que eu mais gosto. E assim, Kardec também nos fala, né, que o espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência, porque a ciência explora, observa, ela responde às questões, né? E também é uma filosofia. Então, o que eu vou passar para vocês hoje está dentro das nossas obras básicas e também dito por autoridades dentro do meio espírita, que é Divaldo Pereira Franco e Chico Xavier. Tem muita coisa na internet que a gente pescando, né? A gente tem que passar pelo crivo da razão, porque tem muita coisa que é simplesmente lixo, né? Você sabe o que é crivo da razão? Crivo é uma peneira, para você peneirar e deixar só o que é bom, o que não é, escorre e vai fora, e você só seleciona aquilo que é bom, né? E isso é um trabalho bacana, né? E nós vamos falar a respeito do que disse Chico Xavier a respeito dessa data limite e ver, será que Chico estava errado quando ele falou essas coisas há quase 50 anos atrás? Será que ele estava errado? Bom, Chico não é uma sumidade somente no meio espírita. Ele foi eleito, vocês devem lembrar, né, em 2016, como o maior brasileiro de todos os tempos. Ou seja, nem de Pedro Álvares Cabral, nem aquela turma, ele passou todo mundo e foi eleito uma sumidade no Brasil. E é interessante, é por causa dos espíritas que ele foi eleito? Não. Nós espíritas não chegamos a 2% da população brasileira. Não sei se vocês sabem disso. É 1,6%. Então não foi por causa disso, não. Foi os brasileiros mesmo votando. E assim, em 1971, tinha um programa na TV Tupi chamado Pinga Fogo. Pinga Fogo porque as perguntas vinham quentes, daquela para derrubar o entrevistado. O objetivo era destruir os caras, mostrar os falsários. E Chico aceitou numa boa ir lá no Pinga Fogo, e lá vieram as perguntas, né? Então, eu vou me ater aqui apenas àquilo que nos interessa dentro do nosso tema principal do Pinga Fogo, né? Ele participou de 2 episódios. Um aconteceu em julho e outro, se eu não me engano, em outubro, alguma coisa assim, porque todo mundo pediu o Chico novamente na TV. Aí ele veio novamente responder outras questões. E uma coisa muito interessante é que, assim, Chico Xavier foi o primeiro espírita a ter a coragem, eu diria até a audácia de falar em público para milhões de pessoas que estavam assistindo ao vivo sobre reencarnação, seres extraterrestres, sobre a transição planetária e outras informações que para aquela época era um absurdo. Pensa, hoje nós temos esse conhecimento, mas naquela época ele teve essa audácia, ainda bem, né? Então aqui tem um pronunciamento dele a respeito disso, ó. Se não entrarmos numa guerra de extermínio nos próximos 50 anos, então nós podemos esperar realizações extraordinárias da ciência humana. O áudio está ruim porque é daquela época, quase 50 anos atrás. Mas o que ele falou aqui sobre a data limite é que, se não houvesse uma guerra de extermínio, aquela guerra com bomba atômica, nos próximos 50 anos, aí a humanidade ia dar um salto inimaginável. Impossível de se imaginar naquela época e até hoje é impossível.
Porque o que aconteceu ali foi o seguinte, quando o homem pisou na Lua. Esses dirigentes interplanetários, eles estavam decidindo se exterminava a raça humana, passava uma borracha, levava todos nós, os nossos espíritos, para um outro planeta e nós íamos seguir a evolução lá, numa outra etapa que estivesse de acordo com o nosso grau de evolução. E conta-nos Chico que quem interferiu por nós foi Jesus. E Jesus que pediu essa moratória. E pediu para os seus anjos que trabalhassem incessantemente junto a nós para que nós conseguíssemos, dentro desses 50 anos, não cometer esses sacrilégios, essas atrocidades. Se nós cometêssemos as atrocidades, o que aconteceria? Eles não iam nos destruir, os espíritos superiores, eles apenas iam se afastar. E aí a gente ia estar pela nossa própria sorte. E aí imagina a gente sem um anjo da guarda do lado. Com um anjo da guarda já é difícil, né, gente? Sem um anjo da guarda, sem um protetor, ia virar um caos o planeta. Mas graças a Deus nós conseguimos e passamos a data limite. Passamos. Então, esses avanços inimagináveis, eu trouxe algumas coisas para vocês, né? Ele falou do campo da ciência. Vamos ver aqui. Há pelo menos umas 600 máquinas do ser humano espalhadas por alguns lugares do sistema solar, seja na superfície da Lua ou ao redor da Lua, seja na superfície ou ao redor de Marte, seja tirando fotografia dos anéis de Saturno, dos satélites de Júpiter. Então, olha só, aqui são só alguns avanços que eu vou colocar para vocês, senão a palestra vai ficar gigantesca. Nós temos mais de 600 máquinas voando fora do planeta Terra. E ali, em 1969, o homem apenas pisou na Lua, né? E aí nós temos a Voyager 1 e a Voyager 2, que já estão fora do nosso sistema solar. E estão ainda mandando informação aqui para a gente. Alguns dizem que não ultrapassou ainda, mas está quase. Ó. Aqui termina o nosso sistema solar. Se não passou, está quase passando e vai entrar no espaço sideral, ou seja, no espaço livre. O que tem lá, a gente não sabe. A gente só sabe pelo telescópio aquilo que brilha. O que não brilha, a gente não sabe, né? O que são as estrelas. Então tem muita tecnologia no espaço. Mas tem mais, né? Chico ainda fala mais algumas coisinhas pra gente. Então, na Lua, é possível que o homem construa as cidades de vidro, as cidades estufas, onde os cientistas possam estabelecer pontos de apoio para a observação da nossa galáxia. Chico previu que na Lua iam ter estações, seriam as cidades de vidro, para serem pontos de observação no espaço. Isso há 50 anos atrás. Agora nós temos um projeto que a NASA está financiando junto a essa empresa SpaceX, que tem um visionário dessa empresa, o Elon Musk, que é um visionário, que ele já tem esse projeto para construir essa cidade estufa, cidade de vidro, mas não é na Lua, é em Marte. E isso lá longe quando? Em 2024, daqui a 5 anos nós já vamos ter uma cidade lá. E esse cara é tão genial que ele bateu todos os engenheiros da NASA. Esses foguetes aqui, eles custam 10 vezes menos do que os foguetes da NASA. E tem outra coisa, esses foguetes, eles são retornáveis. Antes os foguetes levavam a cápsula e depois eles eram destruídos, né? Esses não, eles levam para o espaço, fazem a volta, voltam e pousam. Você faz um risquinho, faz um X no chão, ele pousa certinho em cima daquele X, sem destruir. Ou seja, ele pode ser usado várias e várias vezes. E esses foguetes vão ser usados no transporte aqui da Terra, tá? Estava comentando que o projeto dele é usar como se fosse um avião. E ele vai poder fazer, por exemplo, do Brasil ao Japão, que é do outro extremo da Terra, em 24 minutos. Pensou 24 minutos? Que coisa bacana, né? Também voando aqui, a mais de 10 mil km por hora na estratosfera. E vai ser uma viagem bem bacana, bem legal.
Vamos ver mais o que o Chico fala, mas não de tecnologia, tá? Mas sobre a saúde. O que o Chico está falando sobre saúde? O problema dos transplantes deve merecer o nosso respeito e vamos pedir para que a nossa ciência médica continue para frente, conquanto não deva desprezar os órgãos chamados plásticos, tanto quanto possível, na substituição de órgãos no veículo físico. Mas os transplantes merecem a nossa consideração e devemos prosseguir. Os transplantes, ele estava falando ali só dos transplantes de coração, e ele já estava prevendo que no futuro os corações iam ser de plástico e não haveria mais rejeição por causa desses materiais, porque a ciência ia avançar bastante no campo da ciência, né? E aí eu trouxe um vídeo recente, se não me engano, é do ano passado. O mundo acabou de ver há poucos meses a revelação na França de cientistas que aplicaram num ser humano o primeiro coração de plástico no mundo. O primeiro coração de plástico no mundo implantado e autossuficiente. Nós já tínhamos desde 1974 corações artificiais implantados, mas eles eram bombeados externamente. Você tinha que ter uma máquina externa controlando ele. Esse não, você implanta, fecha a pessoa e ele vai andar livremente por aí com uma autonomia de 10 anos. Depois de 10 anos é só tirar, colocar outro e continua vivendo, né? E isso não é só isso não. Pesquisando a respeito, eu já vi que esses órgãos artificiais podem ser usados para joelho artificial, o cara quebrou a rótula, o osso da perna, bacia, coração, tem outro órgão aqui que eu não consigo ler, estou sem meu óculos, até para quem quebra a coluna e estaria condenado a ficar aleijado para o resto da vida, ele já tem as vértebras artificiais. Olha que coisa impressionante. A pessoa rachou a cabeça, está faltando um pedaço do cérebro, do cérebro não, na caixa craniana, já tem o crânio artificial. É uma coisa fantástica, né? Então, e isso não é nada, nós estamos falando de agora. Fora os avanços, os estudos que estão em andamento e o que vai ser lançado agora, tá? Para os próximos meses, e não vai ser nem para os próximos anos, tá? E agora, vamos ver também o que ele vai falar, a questão da moral, da nossa consciência como seres humanos, né? O que Chico falou lá 50 anos atrás. Porque nós vamos compreender que fazemos parte de uma família universal, que não somos o único mundo criado por Deus. O próprio Jesus, a quem reverenciamos como nosso Senhor e Mestre, disse: há muitas moradas na casa de meu Pai. Nós vamos ter a consciência de que nós pertencemos a uma grande família cósmica universal. Não somos os únicos seres criados por Deus, inteligentes, né? Não somos. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Todos já ouviram isso, né? A morada do Pai é onde que é? É aqui? É no universo. Significa, onde tem morada, tem alguém morando, correto? Então significa que tem vida fora do planeta Terra e muitas civilizações mais atrasadas e mais adiantadas do que a nossa. Então isso é muito interessante e muito importante para nós neste momento, tá? Assim, nós estamos falando sobre a transição planetária, a evolução do ser humano, né? Mas será que é só o nosso planeta Terra que está evoluindo? Gente, nós já sabemos, os cientistas já nos falaram, que o universo está em expansão. Que o nosso sistema solar está viajando por dentro da Via Láctea a mais de 100 mil quilômetros por hora. Pensa, a gente não sente nada, né? Mas nós estamos viajando numa velocidade incrível. Então, toda a nossa Via Láctea está em evolução. Isso não é uma coisa só do planeta Terra, tá?
Não é só nossa, não somos os únicos seres em evolução no universo. E vamos falar só da nossa galáxia, porque lá fora a gente não sabe muito o que tem não, né? Mas essa evolução, como é que ela acontece? Bom, a evolução do ser humano. E no ser humano, de duas formas, corpo e espírito. Porque nós já sabemos, pelos livros que nós lemos, que espíritos evoluídos não têm corpos densos na matéria como o nosso. Então, como é que nós vamos evoluir espiritualmente e continuar com esse corpo denso, pesado, cheio de doenças? Então, vai haver também uma evolução corpórea, uma evolução da matéria, e não apenas a evolução do espírito, que há necessidade que os dois aconteçam ao mesmo tempo. A evolução também do planeta Terra, porque o planeta está em evolução, ele está em transformação. Se nós formos pesquisar, desde o nascimento do nosso planeta até hoje, ele não parou de evoluir. Passou por várias e várias eras e ele continua evoluindo. E essa evolução é para quê? Para ele entrar num padrão de vibração superior. Ele vai entrar numa faixa vibratória mais acentuada do que já tem. E também os outros planetas aqui da nossa Via Láctea, principalmente esses aqui do nosso setor, aqui o setor onde nós ficamos, que nós estamos próximos de Órion, e estamos também próximos à constelação de Órion e também das Pleiades, que fica na constelação de Touro. São as mais próximas aqui de nós, é facinho ir para lá e voltar. Atualmente não, né? Mas para eles de lá é muito fácil. Mas como isso vai acontecer? Como é que acontece essa evolução? Como isso vai acontecer? Olha só, gente. Sabe aquele símbolo da escada para o céu e que você está lá num degrau na sua evolução? Não é só o nosso ser humano, o espírito que está nessa escala evolutiva, os planetas também. Está aqui no meio o nosso planeta Terra, também subindo nessa escala evolutiva. E dentro, aqui no nosso planeta, existem centenas de degraus, talvez milhares, não dá para se saber, que você tem que galgar um a um até você atingir o nível máximo de evolução dentro do nosso planeta. Então você tem que reencarnar aqui várias e várias vezes, subindo os seus degraus, para que você atinja o nível máximo. Se você conseguir atingir um nível máximo, vocês percebem que em alguns momentos há uma intersecção entre os planetas? Ou seja, o planeta Terra está nessa faixa de evolução. Mas tem um planeta primitivo que está abaixo do planeta Terra na questão de evolução, mas também está evoluindo. E existe uma faixa aqui em que quem está nesse nível mais baixo, o nível primitivo aqui do nosso planeta, estaria quase que no nível superior do planeta primitivo. Conseguem perceber isso? E também no planeta superior, que está acima do nosso, um planeta mais evoluído do que o nosso, a parte inferior, ou seja, aqueles espíritos que estão encarnados naquele planeta, naquela faixa vibratória mais baixa, eles seriam seres superiores aqui no nosso planeta. E como é que ocorre essa evolução? Nós não somos, Chico não falou que somos uma grande família cósmica universal? A família um ajuda o outro. Quem está com problema, a gente vai lá e socorre. Quando é a nossa vez de ter um socorro, nós somos socorridos, não é? Então acontece a mesma coisa. Seres aqui desse planeta, mais evoluído que o nosso, e nós já sabemos até de onde eles são, tá? Eu vou dar uma passadinha aqui para vocês rapidamente, que isso é motivo, isso é um tema para uma próxima palestra. Esses seres que estão nesse planeta, que o planeta está evoluindo, mas eles não se enquadram mais nesse nível, nessa faixa vibratória da evolução desse planeta, eles serão enviados para o planeta Terra.
Aqui eles serão muito superiores a nós, mas lá no planeta deles, eles não são tão superiores assim. Por que eles vão vir aqui para o planeta Terra, esses espíritos? Para nos ajudar no processo de transição planetária, para que a gente possa dar um salto nessa evolução, que sozinhos nós não vamos conseguir. Nós vamos ficar meio sem rumo. Para onde que eu vou? O que eu tenho que fazer? Então, esses seres desse planeta, que estão num grau, conseguiram um grau de inteligência muito grande, mas a moral deles não está muito condizente com a moral desse planeta, mas para nós a moral deles é bem superior, né? Mas para esse planeta não é, vão vir aqui nos ajudar. E como no universo nós somos uma grande família, no nosso planeta Terra, passando por esse processo de transição planetária, alguns de nós que são inteligentes, mas não atingiram ainda um grau de moral condizente com o nosso planeta, vão ajudar o pessoal desse planeta primitivo a dar um salto na evolução e passar de planeta primitivo para um planeta de provas e expiações. Vamos trocar de lugar. Esse aqui é um planeta de regeneração que está passando para um nível mais acima. O planeta Terra é de provas e expiações e vai passar para a regeneração. E esse é primitivo e vai passar para provas e expiações. Todos estão subindo e um ajudando o outro. Quem de nós aqui quer pegar o aeróbus, pegar uma carona numa cauda de cometa, ver a Via Láctea e lá nesse planeta aqui ajudar os nossos irmãozinhos a darem um salto na evolução? É caridade, gente. Levanta a mão porque assim, ó, quem quer ir no meu lugar, levanta a mão. Eu também não quero. Então, como disse o nosso palestrante aqui, o Antônio, temos que fazer a reforma íntima. Gente, a água está batendo no bumbum. Ou a gente se mexe agora, ou nós vamos ficar para trás. E eu não gostaria de ajudar. Eu gostaria, vou mandar bastante vibração para eles. Não gostaria de ir lá visitar eles, não. Mas quem vai para lá, para esse planeta, para eles vai ser uma prova. Eles vão ter que provar que merecem voltar para o planeta Terra. Vão ficar uma, duas, algumas encarnações lá, até provarem realmente que são merecedores de habitar o nosso planeta. Aí depois retornam para cá. Agora pensa na alegria desses espíritos que estão vindo do planeta superior para o nosso planeta. É a mesma coisa. Eu vou lá para a Terra, pelo amor de Deus. Gente, eles matam uns aos outros. É absurdo, né? Pensa no sofrimento deles. E sobre essa transição do outro planeta para cá, sobre esses seres que estão vindo para cá, eu vou falar sobre isso numa outra palestra. Que a gente fala tanto, né, dos índigos, das crianças índigo, as crianças cristal, e a gente cria fantasias, né? E na internet tem um monte de fantasia a respeito disso. Isso é muito sério, gente. Isso é bastante sério e não é como a gente pensa, tá? Eu vou falar disso numa outra palestra. Uma coisa importante para a gente entender, aqui é a simbologia, tá, gente? Aquela simbologia que é mais fácil da gente compreender. Nós estamos na nossa escala evolutiva, na escada, certo? Mas a gente sempre pensa que a gente está num degrau. Você só está num degrau se você estiver parado. Se você está em movimento, você está em 3 degraus. O degrau onde você está firme é a tua base. Você está tirando um pezinho do degrau anterior, dali onde você ainda tem as suas imperfeições para serem corrigidas, né? E você tem o objetivo do próximo degrau. Então nós sempre temos 3 degraus aonde a gente está. A gente não está num só, porque a gente não evolui em todos os níveis ao mesmo tempo. A gente vai evoluindo aos pouquinhos. Então a gente sempre está aqui em 3 degrauzinhos, só para a gente poder compreender isso daí, né? Agora tem uma coisa bem interessante.
Eu falei agora há pouco que nós precisamos também de uma evolução corporal, uma evolução física, para que o nosso aparelho possa receber o nosso espírito mais purificado, nosso espírito menos denso. Mas como isso vai ocorrer? Como isso vai ocorrer? Nós já sabemos da transição planetária, né? Mas a ciência, que não tem nada a ver com o espiritismo, mas o espiritismo tem tudo a ver com a ciência, já identificou o seguinte, ó. Alguém já viu isso aqui? Ainda não, né? Talvez ainda não. Aqui é o seguinte, essa mulher aqui, Anne Tambricourt Malice, é uma francesa, ela é antropóloga e paleontóloga. Ela estava estudando a evolução das espécies a partir do crânio, ou seja, ela passou a estudar, ela queria estudar a mandíbula das pessoas, né? Durante toda a evolução. E para estudar a mandíbula, ela tem que pegar o crânio e virar de cabeça para baixo, para ver esse osso móvel que nós temos no rosto. E aí ela fez uma descoberta impressionante. Ela descobriu o seguinte: nós temos dois tipos de evolução. A evolução micro, ou seja, a microevolução, que ela acontece muito lentamente, leva milhões de anos para a gente evoluir isso aqui, ó. Mas ela percebeu, nós sabemos já, que de tempos em tempos acontece uma macroevolução. Uma evolução relâmpago, num curtíssimo espaço de tempo, uma evolução gigantesca. Essa evolução física, aqui não está se falando de evolução espiritual. E ela percebeu o seguinte: o primeiro fóssil estudado é de 60 milhões de anos atrás. E olha a descoberta dela. Vocês estão vendo esse osso aqui? Ele chama esfenoide. Que nome, né? Ela percebeu o seguinte, que em 60 milhões de anos, o esfenoide ele era retinho. Com 45 milhões de anos, ele teve uma pequena inclinação, que foi justamente onde coincidiu com o salto macroevolutivo. Essa inclinação com o salto. E ela foi pesquisando, achou que era coincidência, né? Aí viu aqui, há 25 milhões de anos, inclinou mais um pouquinho. Teve mais uma inclinação. E aí percebeu que ali deu mais um salto evolutivo. Olha que impressionante. E ela percebeu que conforme esse osso vai se inclinando, ele vai dando mais espaço para a massa encefálica. Ou seja, nós temos uma inteligência maior, uma capacidade intelectual maior. E assim ela foi pesquisando 6 milhões de anos, 2,5 milhões de anos. A última que aconteceu, que ela pesquisou, foi há 100 mil anos atrás. Mas vocês conseguem perceber o gráfico, como ele está vindo? Vocês percebem que em algum momento ele vai se cruzar com o nosso tempo? Que tempo que é esse aqui? É o tempo atual. A ciência está dizendo que agora, neste momento, vai haver um salto macroevolutivo. Mas como assim? Como isso vai acontecer? Alguns cientistas que concordaram com a teoria dela começaram a fazer pesquisas em crianças encarnadas nos Estados Unidos e no Japão, porque lá eles têm tecnologia para isso. E sabe o que eles descobriram? Que algumas crianças nos Estados Unidos e no Japão já têm uma inclinação do esfenoide, desse osso. Ou seja, já está mostrando que já está acontecendo neste momento um salto macroevolutivo. Aí vem a pergunta: mas nós não temos uma genética? Os genes do homem de Neandertal e o nosso é praticamente o mesmo, tá? É praticamente o mesmo, não mudou muita coisa, não mudou pouquinha coisa. Como isso vai acontecer?
É um tema para uma próxima palestra, mas eu vou dar um toquezinho rapidinho para vocês, né? Aqui é só para mostrar que está vendo essa inclinação, né? Essa pequena inclinação. Mas como nós vamos conseguir mudar a nossa genética? Pode ser que os pesquisadores de hoje, os cientistas, consigam, né? Mas como é que o Homo sapiens conseguiu? O Homo erectus conseguiu? O homem de Neandertal conseguiu? Eles não tinham isso. Com a ajuda de quem? Quem mudou a genética deles? Como isso foi acontecer? Foi ao acaso? Como assim ao acaso? Ao acaso não existe, né? Vamos ver o que fala aqui Chico sobre a intervenção dos nossos amigos de outras humanidades interplanetárias. Então teremos, quem sabe, a possibilidade de entrar em contato com outras comunidades da nossa galáxia? Podemos ter a possibilidade de entrar em contato com outras comunidades da nossa galáxia. Isso já está acontecendo, tá, gente? Isso já está acontecendo. E olha o que Divaldo Franco fala. Porque é bem provável que alguns desses seres inteligentes procedentes de outra dimensão estejam conosco e ainda não nos demos conta. Pode ser, ele não afirmou sim, mas a gente sabe, né? Que seres de outras dimensões, de outros setores da nossa galáxia já estejam entre nós e nós ainda não nos demos conta disso. Interessante, né? E Chico completa isso aqui, ó. Lorde, a transição no ápice irrestrito aguarda a nova era, roga-se tempo novo ao tempo amargo e aflito. Que vai chegar o momento em que nós manteremos o intercâmbio lúcido com os seres de outra dimensão. Vai haver um momento em que nós vamos ter um contato lúcido com seres de outras dimensões. Alguém já viu essa médium? Sabe quem ela é? Alguns já estão sabendo, né? Gente, esses contatos já estão acontecendo, tá? E com muita frequência mesmo. Essa médium, a Mônica de Medeiros, ela recebe o espírito de um extraterrestre. Ou seja, de um irmão nosso, de outro planeta, que estão tentando nos ajudar nessa transição planetária. E o espírito que se manifesta aqui é a Sheliana, e ela é de um planeta chamado Aparian. O planeta Aparian, ele fica nas Pleiades. As Pleiades que eu comentei com vocês, né? Vamos ver o que esse espírito fala pra gente? Chico Xavier falou de uma data limite. Sim. 2019. O que a senhora tem a dizer a respeito dessa? Houve um concílio cósmico para decidir se a raça humana deveria ter uma extinção ou não, com esses espíritos sendo alocados em outros corpos de outras raças, que lhes permitisse uma evolução moral mais harmônica, por causa do corpo que não lhes é muito favorável, é um corpo muito limitado emocionalmente. Então foi considerada esta hipótese para dar a vocês uma chance encarnatória em outros mundos e para que a Terra sobrevivesse. Sananda pediu uma moratória de 50 anos, onde encarnariam espíritos predispostos a levá-los a um próximo nível. Compreende? Essa moratória termina no dia 20 de julho de 2019. Não quer dizer que algo vá acontecer, pelo contrário, nada vai acontecer. Apenas, se vocês chegarem a esta data, sim, entrarem em uma guerra de extermínio, vocês teriam acesso a uma evolução muito maior. Mas quero lhes dizer algo que para mim é muito importante e é um estímulo a vocês. Foi acelerado, a data foi diminuída,
vocês já estão entrando neste período, porque vocês estão conseguindo não entrar em guerra de extermínio. Se vocês assim persistirem até julho de 2019, coisas maravilhosas irão acontecer em todos os campos. Espíritos de enorme hierarquia já estão retornando ao planeta e encarnados. Espíritos como Emmanuel, como Victor Hugo, como Mozart, como Galileu, que já foi Einstein, como Camille Flammarion, já aqui estão. Kardec se foi daqui há cerca de 16 anos, mas está na orbe ainda ajudando intensamente ao planeta Terra. Percebam, se vocês não fizerem algo muito ruim, vocês já estão vivendo o prenúncio da nova Terra. Vocês já estão vivendo. Essa data foi antecipada, era para julho de 2019, ela foi antecipada. Como os espíritos de outras galáxias, de outros lugares da nossa galáxia, perceberam que a gente não ia entrar em guerra de extermínio, que nós estávamos conseguindo vencer, desde a década de 70 para 80, já começaram a vir espíritos de outros planetas mais evoluídos que o nosso, encarnando aqui na Terra para ajudar nesse processo evolutivo. Só que agora, passada a data limite, isso vai acontecer com muita frequência. Uma coisa interessante é que foi descoberto já há bastante tempo, tá, gente? Desde a década de 70, foi descoberto um satélite alienígena girando ao redor do nosso planeta. E o que é interessante, na década de 70, não existia a órbita polar, e só a órbita meridional, e só na linha do Equador. E esse satélite, alienígena, ele faz uma órbita polar. Só recentemente, com muita dificuldade, que o homem está conseguindo fazer um satélite girar de baixo para cima ao redor da Terra. E o que é interessante, esse satélite, os cientistas já pesquisaram, claro, né? Só que não espalha para a gente, ele tem mais de 13 mil anos. 13 mil anos. E eles perceberam, monitorando esse satélite, que ele emite pulsos eletromagnéticos, ou seja, sinais. E tentando decodificar esses sinais, eles conseguiram localizar para onde que ele estava mandando esses sinais. E ele está mandando esses sinais para uma constelação de Órion. Olha que interessante, na direção de Órion, perto das Pleiades. Uma baita de uma coincidência, deve ser, né? Que bacana. E tem uma coisa interessante também. Esse satélite não faz uma órbita natural. Ele não fica girando sozinho. Não adianta ficar no meio do caminho esperando ele dar uma volta na Terra, que ele vai passar por ali de novo. Ele faz uma órbita que ninguém sabe qual é. Não sabe para onde ele vai. Ou seja, ele está sendo direcionado. Interessante, né? E todos nós sabemos disso. Os OVNIs, objetos voadores não identificados, existem desde a década, acho que de 50. Eu trabalhei no Aeroporto Internacional de São Paulo durante 7 anos e mais 2 anos no aeroporto de Guarulhos. E lá era proibido a gente falar de OVNIs. A gente via o tempo todo, os radares pegavam os OVNIs direto. A gente sabia que existiam, mas a gente não podia dizer. E se alguém perguntasse, se alguém falasse, a gente tinha que inventar qualquer desculpa. Falar que é balão meteorológico, que é qualquer coisa. Menos falar que é OVNI. Era proibido, né? Já estou terminando, né? Eu sei que passou um pouquinho da hora. Mas como é que vai acontecer esse intercâmbio cósmico? Vai haver um grande êxodo aqui do planeta Terra. Êxodo é uma saída em massa, né? Muitos espíritos vão sair do planeta Terra para ir para um planeta primitivo com a missão de ajudar os nossos irmãozinhos mais novos a também darem o tal do salto macroevolutivo. Então, nós vamos fazer isso daí. Quer dizer, eu espero que eu não esteja no meio, mas se Deus quiser, eu vou, né? Vou fazer o quê? Também, nós vamos receber espíritos imigrantes lá de Órion. Órion, para quem não sabe, são as Três Marias. Eu sempre amei as Três Marias desde pequeno. Eu olhava para lá e ficava fascinado com aquilo, eu não sabia por quê. Hoje eu sei, né? Que vem lá de Órion e também vem das Pleiades. E também
vem da constelação das Pleiades. E uma coisa interessante, aqui é só para vocês verem onde fica, né? Tem as Três Marias. Se você seguir as Três Marias para baixo, você encontra ali as Pleiades, que é um conglomerado de estrelas, né? Aqui, só para a gente lembrar dessa evolução, né? Lá eles estão assim, vão vir para a Terra e nós vamos para um outro planeta. Esse outro planeta, ninguém diz para a gente aonde é. Aqui são as crianças índigos que estão vindo para o planeta Terra. Eu vou falar sobre isso daí numa outra palestra, porque vocês viram que é um pouquinho complicado o tempo, né? Mas elas não são exatamente como a gente pensa, a gente fantasia bastante, né? O ser humano fantasia, e isso é um estudo bastante sério a respeito disso, né? As crianças cristal, que também... qual é a diferença de índigo e cristal? Vou falar disso mais adiante, né? Esses são seres que estão vindo encarnar aqui no planeta Terra. E para alguns de nós, que eu espero que eu não esteja no meio, nós temos uma nova família para a gente renascer e ajudar eles a evoluir, né? Que tristeza, né? Vamos fazer a reforma íntima logo, rapidamente, porque senão vai ser um pouquinho complicado, né? Geneticamente, somos seres paranormais. E nesse processo da evolução, conseguiremos desenvolver a nossa paranormalidade, não apenas para sintonizar psiquicamente com seres de outra dimensão além da Terra, como também em um mundo melhor, em que as possibilidades de comunicação sejam mais factíveis, mantermos até mesmo encontros. Encontros com os nossos seres. Encontro é encontrar, não é só mentalizar, né? E aí, gente, vários países do mundo já estão abrindo seus cofres secretos e falando a respeito das observações alienígenas. Alguns da NASA começaram a soltar, alguns militares brasileiros também soltaram informações a respeito das aparições dos OVNIs. Enfim, isso acabou vazando e agora ninguém segura mais. Então todo mundo já sabe que existe, que eles estão lá e não tem como desmentir agora. Não tem mais como fazer isso, né? E uma coisa interessante que eu descobri na minha pesquisa é que os americanos têm um manual para primeiros socorros de alienígenas. Quando cai uma nave alienígena, como socorrer aqueles seres que são de outro planeta? Nós não enxergamos mais eles como inimigos. A gente sabe que eles são amigos e estão por aqui, né? Aqui é um alienígena da raça Grey. É uma das que mais visitam a gente, que esses Greys são o que estão vindo lá de Orion, né? E nós já identificamos, os militares já identificaram, já catalogaram 57 raças de alienígenas que estão nos ajudando nesse processo evolutivo. Por quê? Porque não adianta eles evoluírem se nós não evoluirmos. Todos têm que evoluir, todos têm que participar desse processo. Então eles estão aqui nos auxiliando, os nossos irmãozinhos. Estão fazendo pesquisas genéticas conosco. Eu vou falar a respeito disso também numa outra palestra. A tal da abdução alienígena, o que é isso? Por que isso acontece? Qual é a finalidade disso, né? E para a gente encerrar, porque passou o tempo, né? Mas eu acho que é importante eu fazer o encerramento, só uma palavrinha de Divaldo. Vale a pena amar. Quando amamos, alcançamos a maturidade psicológica. A criatura humana tem sido educada para encontrar a felicidade. Se nós procurarmos ser melhores, mais pacíficos, mais afáveis, então o mundo será realmente muito melhor, porque partirá da nossa transformação para a transformação da humanidade. Por isso que o importante é amar. Então amar é a grande senha, é a resposta para uma vida feliz. Divaldo diz que é importante amar. Isso já disse Jesus, né? Amar o próximo como a ti mesmo, amar a si mesmo. O amor é a chave de tudo. E para a gente encerrar... Portanto, nós precisamos prestigiar a paz dos povos, a tranquilidade de todos,
com o respeito de todos, com a veneração máxima pela ciência, para que nós possamos oferir esses benefícios no futuro, talvez mais próximo do que remoto, se nós fizermos por merecer. Se nós fizermos por merecer, num futuro mais próximo do que ele imaginava, e realmente já está acontecendo, e nós fizemos por merecer. Nós merecemos isso e vamos estar dando esse salto. Por isso é importante amar, se perdoar, reforma íntima, se melhorar para a gente continuar aqui. Porque o planeta está subindo na escala evolutiva. Se a gente parar num degrau, já era neste planeta. Mas a gente vai ter uma chance, Deus é misericordioso, né? Vai mandar a gente para um planeta para a gente ser útil para alguém, né? Então, gente, muito obrigado. Espero que tenham apreciado aí essas informações que compartilhei com vocês, tá? Muito obrigado.